Então, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre... Porque a gente já discutiu um pouquinho sobre funcionamento do sistema respiratório, do sistema circulatório, como que ocorre a contração muscular, e agora a gente entra mais para falar sobre as adaptações ao exercício, propriamente dito. Esse é um conteúdo importante aí que eu pretendo abordar bastante aí nas questões de prova. E aí a gente vai estar retomando algumas coisas que eu tinha dito na última aula antes da prova. Antes da prova eu fiz uma aula falando sobre adaptações ao exercício de força, onde eu tinha dito que entre essas adaptações ao exercício de força, nós temos lá os ganhos de massa muscular, que acontece a partir do treinamento de força, e os ganhos de força propriamente dito, né? E que esses ganhos de força, ele está relacionado ao ganho de massa muscular e às adaptações neurais. E aí você tem lá uma série de adaptações neurais, né? Você tem aumento de recrutamento de unidades motoras, você tem um aumento do sincronismo desse recrutamento de unidades motoras e alguns outros efeitos que eu tinha falado sobre adaptação cruzada, que é você treinar o braço direito e também ganhar força no braço esquerdo. E agora, hoje, a gente vai tentar resumir um pouco das adaptações ao exercício aeróbico. Então, esses são dois conteúdos que eu vou cobrar bastante na prova. Adaptações ao exercício de força, que eu tinha falado lá para trás, e agora adaptações ao exercício aeróbico. E na próxima aula da semana que vem, eu vou abordar um pouquinho sobre o efeito do treinamento concorrente, né, que é o efeito que um exercício pode interferir na adaptação do outro tipo de exercício. Então, basicamente, eu vou abordar sobre isso. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a tela, não sei se está compartilhado. Vocês estão visualizando o slide aí? Tá aparecendo o slide aí para vocês? Tá. Beleza. Bom, então, falando um pouquinho sobre as adaptações ao exercício aeróbico. Lembram das características de um exercício aeróbico? O que a gente pode sugerir de exercício aeróbico? O que seria um exercício aeróbico? Nós temos aí como um tipo de exercício aeróbico lá, por exemplo, a corrida, né? A maratona, são alguns tipos de exercício aeróbico. Então, dentro das adaptações que acontece provocado pelo exercício, uma delas é o chamado, você vai ter alterações no músculo esquelético que faz desse sujeito que faz o exercício aeróbico. Deixa eu adicionar o Felipe aqui. Então, assim, falando dessas adaptações ao exercício aeróbico, nós temos ali uma série de alterações que acontecem no músculo esquelético que são provocadas por esse exercício aeróbico. Ou seja, se você tem a prática de correr 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, você vai sofrer adaptações ao seu músculo esquelético para que você melhore o seu desempenho. E entre essas adaptações provocadas por esse treinamento aeróbico, nós temos ali em relação ao tamanho das mitocôndrias. Então, o exercício aeróbico promove tanto o aumento do tamanho da mitocôndria, como também do número de mitocôndrias. Então, quem faz exercício aeróbico tem mais mitocôndrias no músculo e essas mitocôndrias são maiores. A mitocôndria do indivíduo que faz exercício aeróbico tem uma maior capacidade de gerar ATP e as enzimas envolvidas no metabolismo aeróbico também estão aumentadas. Ou seja, o exercício aeróbico ele promove adaptações muito significativas
em relação às alterações, principalmente envolvendo as mitocôndrias. E por que das mitocôndrias? Porque o exercício aeróbico, a produção de energia aeróbica, depende muito dessas mitocôndrias. Então, a capacidade de executar exercícios em maior intensidade com menor acúmulo de metabólitos, por exemplo, lactato, e aumenta o tempo até a fadiga. Ou seja, o exercício aeróbico também faz com que você tenha uma capacidade maior de desviar a glicose para a via aeróbia e, portanto, produzir menos lactato durante um exercício submáximo. Então, essa é uma das adaptações. Deixa eu só ver aqui. Mandaram mensagem aqui no grupo. O William ali falando que caiu. Deixa eu ver. Então, esse gráfico aqui, ele apresenta alguma dessas adaptações. Então, aqui ele mostra conteúdo mitocondrial da fibra muscular, ou seja, quantidade de mitocôndrias que existe na célula muscular ao longo de um período de treinamento ou de destreino. Então, ele mostra aqui a primeira situação, que é um sujeito não treinado. Então, aqui está mostrando o conteúdo mitocondrial. E aí ele mostra o seguinte, olha, com poucas semanas de treinamento, ó, 1, 2, 3, 4, com 5 semanas de treinamento de exercício aeróbico, você já consegue aumentar a quantidade de mitocôndrias para quase 2 vezes o valor normal. Ou seja, com poucas semanas de treinamento, já é o suficiente para você quase dobrar a quantidade de mitocôndrias que você tem no músculo. Porém, se você fica uma semana só sem treinar, olha o que acontece aqui nesse gráficozinho verdinho. Com uma semana de destreino, a quantidade de mitocôndrias já cai para metade do que você atingiu no início. Ou seja, você gasta 5 semanas para dobrar a quantidade de mitocôndrias e basta uma semana sem treino para essa quantidade reduzir pela metade, né? Ou seja, você tem um efeito do treino que demora muito para atingir uma determinada adaptação, e o destreino tem um efeito muito rápido na questão de quantidade de mitocôndrias na célula muscular. Porém, se você, depois dessa uma semana sem treino, retreinar, ou seja, voltar a treinar, para você atingir o mesmo valor que você tinha antes, você vai gastar aí, ó, 1, 2, 3, 4 semanas para recuperar a quantidade de mitocôndrias que você tinha antes. Ou seja, esse gráficozinho, ela mostra tanto o tempo que você gasta para adquirir mais mitocôndrias. Então, a gente viu aqui que com 5 semanas eu consigo dobrar o número, só que com uma semana eu consigo perder quase metade dessas mitocôndrias que eu tinha. E para recuperar novamente, eu precisaria de mais ou menos 4 semanas. Ou seja, isso mostra a importância de que, se você quer, seja ele aumentar sua capacidade aeróbica, aumentar sua força ou qualquer outra variável, o treinamento ele precisa ter continuidade. Poucas semanas de destreino já é o suficiente para você perder uma série de adaptações. Quem aí está ainda fazendo exercício aí nesse período? Tem alguém aí fazendo exercício nesse período? Ciclismo. Ciclismo, Felipe? Tô correndo umas 2 vezes na semana. Serginho, 2 vezes na semana. Então vocês estão treinando, pelo menos, não estão totalmente parados, né? Mas se você ficasse poucas semanas, 1 ou 2 semanas, você já teria perdas de desempenho bem significativas, né? Isso acontece de forma muito rápida. Então isso mostra a importância de você manter uma rotina de treino. De modo geral, para você manter as adaptações, você não precisa treinar na mesma quantidade. Por exemplo,
para você melhorar a capacidade aeróbica, você tem que treinar pelo menos 3 vezes por semana. É o mínimo aí para você ter uma melhora da sua capacidade aeróbica. Mas para você manter a capacidade aeróbica que você tem, basta 2 treinos na semana. Então, poderia ser numa quantidade um pouquinho menor, né? Mas só para mostrar o efeito do treino e do destreino, né? Ali a gente está vendo na quantidade de mitocôndrias, mas isso funciona para outras variáveis também. Outra coisa que acontece em relação a uma adaptação ao exercício aeróbico. Isso aqui é bem legal, tá? Isso aqui, inclusive, ajuda a pensar sobre a questão da perda de peso também. Bom, vamos tentar entender um pouquinho o gráfico aqui para a gente tentar entender o que esse gráfico está mostrando. Ele está mostrando duas situações, que seria antes do treinamento e após o treinamento. Lembrando que aqui, após o treinamento, a gente está falando de um efeito crônico, ou seja, após o treinamento, após um período longo de treino, 12 semanas de treino, alguma coisa assim. Geralmente, a maior parte dos estudos que avalia efeito crônico do exercício, eles trabalham aí de 8 a 16 semanas de treinamento. Então, a gente está falando de um período após um longo período de treinamento. E o amarelinho aqui, que a gente pode pensar numa situação quase que um sedentário iniciando o exercício. Ele mostra 3 situações, ó, gasto energético do exercício, do gasto energético, quanto de energia foi utilizado a partir das gorduras e quanto dessa energia total aqui utilizada foi os carboidratos que forneceram exercício, que forneceram energia, perdão. O que ele mostra? Que se você faz um exercício, vamos botar aqui um valor, 10 km por hora correndo na esteira por 30 minutos. Né? Só uma suposição. Aqui está mostrando que o gasto calórico é em torno de 1.000 calorias se você correr a 10 km por hora. Eu só estou dando um valor aqui só para ilustrar, tá? Não necessariamente é nessa velocidade, não. Mas uma pessoa que correu a 10 km por hora na esteira durante 1h20 e no final do treino ela teve um gasto calórico de mais ou menos 1.000 calorias. Será que com 12 semanas de treinamento ela vai gastar menos energia ou ela vai gastar mais energia, correndo na mesma velocidade? O que esse gráfico está mostrando? Ele está mostrando que após 12 semanas de treinamento, está aqui em vermelhinho, ó, o gasto calórico total é o mesmo. Isso se a gente estiver falando de um exercício de mesma intensidade ou mesma velocidade. Então ele está mostrando que você continua gastando a mesma quantidade total de energia. Mas o legal disso daqui é que o treinamento modifica a utilização de carboidratos e lipídios pelo nosso organismo. Por exemplo, vamos pensar na situação aqui que é o amarelo, que é a pessoa que é destreinada. Essa pessoa aqui, ó, antes do treinamento, dessas 1.000 calorias que ela utilizou, mais ou menos, aqui, vamos botar aqui, mais ou menos 400 calorias era de gorduras e 600 calorias de carboidratos. Ou seja, essa pessoa, numa situação de destreino, desses 1.000 calorias que ela gastava, 400 era de lipídios e 600 de carboidratos. 600 mais 400 dá os 1.000 aqui. Ou seja, ela utilizava mais carboidratos do que lipídios. O que acontece quando você permanece treinando por um longo período de tempo? Que é o que está na linha vermelha. Ele mostra que ocorre uma adaptação no sentido de utilização desses carboidratos, desses substratos, carboidratos e lipídios. E aí o que a gente vê? Após um período de treinamento, para aquele mesmo exercício, eu começo a utilizar 400 quilocalorias de carboidratos, linha vermelha, e passo a utilizar
mais ou menos 600 quilocalorias de lipídios. Ou seja, 12 semanas de treinamento, que é o exemplo que eu dei aqui, houve uma adaptação na utilização de substratos, onde eu passei a utilizar mais lipídios e menos carboidratos com o treinamento, tá? Será que isso é bom ou isso é ruim? O que vocês acham aí? Tem alguém aí me ouvindo? Eu acho que é bom. Tô ouvindo. O que vocês acham aí? Será que isso é bom? Será que essa troca, né? Se eu gastava mais carboidrato no início e passar a utilizar mais lipídios depois de um período de treinamento, será que isso tem alguma vantagem? Falaram aí, acho que Thaisa falou alguma coisa, Felipe Sim, também. é bom. É bom porque eu acho que perder gordura vai ser sempre bom, né? você vai ter uma eficiência do ponto de vista de queimar gordura, né? Há uma tendência que se você está utilizando mais lipídio, você está queimando mais lipídio durante o exercício. Então esse é um fator. O outro fator interessante disso é que você poupa carboidratos. Vou mostrar lá o exemplo. Ó, se a gente comparar essas duas situações de utilização de carboidratos, antes de treinar eu utilizava mais carboidratos e depois do treinamento, depois de um período de treinamento, eu comecei a usar menos carboidratos durante o exercício. Quando a gente fala de exercício aeróbico de longa duração, um dos fatores que leva a pessoa a entrar em fadiga, em exercício de longa duração, é a depleção dos estoques de carboidratos. Ou seja, se você começa a utilizar muito carboidrato, isso é um dos fatores que te leva à fadiga. Então, se durante o exercício você consegue utilizar menos carboidratos, significa que você tem uma reserva maior lá no músculo, que não está sendo utilizado. Isso faz com que você consiga sustentar o exercício por mais tempo. Então, tem dois fatores aí. Bom porque utilizar lipídios durante o exercício significa que você está gastando gordura. Para quem quer perder peso pode ser interessante. E o outro fator é que você poupa carboidratos, né? E isso tem a ver com prolongar, por você conseguir realizar o exercício por mais tempo. Então, esses são alguns dos fatores relacionados à adaptação do exercício aeróbico no metabolismo. Então, o que você tem? Você tem um aumento da lipólise no exercício submáximo, ou seja, você utiliza mais lipídios durante esse exercício. E quais são os fatores que explicam você utilizar mais lipídio? Você tem um aumento de fluxo sanguíneo para o músculo, o atleta, o suporte de sangue para o músculo é maior se comparado ao sedentário. O atleta, ele tem mais enzimas para o metabolismo de lipídios, então isso favorece a utilização de lipídios. O atleta tem uma capacidade respiratória aprimorada das mitocôndrias, ou seja, mitocôndrias no atleta é maior, portanto, ele consegue utilizar lipídios. Lembra que lipídio ele só pode ser metabolizado dentro da mitocôndria, tá? O único local que você consegue processar o lipídio para ele virar energia, virar ATP, é nas mitocôndrias. E você tem menor liberação de hormônios do sistema adrenérgico, por exemplo, as catecolaminas. E isso favorece a utilização de lipídios. Então, são alguns dos fatores, esses 4 aqui, que contribuem para que, como uma adaptação ao exercício, você passe a utilizar mais lipídios. Beleza? Eu gosto desse quadro aqui porque ele mostra, de forma geral, algumas alterações no metabolismo que a gente consegue comparar entre uma pessoa destreinada com um sujeito treinado. E aqui ele mostra a diferença percentual disso.
Então, por exemplo, quando você compara glicogênio no músculo, a gente observa que o destreinado tem em torno de 85 milimols, né? Enquanto o treinado 120. Se vocês lembrarem, o glicogênio, tá, pessoal? É uma forma de você armazenar carboidrato no músculo. Isso numa situação de repouso. Ou seja, o sujeito treinado, ele tem um estoque de glicogênio maior no músculo. Portanto, né, ele tem mais energia armazenado dentro do músculo. O atleta também tem um maior número de mitocôndrias, em torno de 100% a mais. O atleta tem um maior volume de mitocôndrias, ou seja, a quantidade de mitocôndrias é ali naquela região do músculo. Chega a ser 272% maior. O atleta tem mais ATP armazenado no músculo, ó, ATP em repouso, está maior no atleta. O atleta tem mais fosfocreatina muscular se comparado ao destreinado. Vocês lembram para que serve fosfocreatina? Sim. Tem a ver com a ressíntese de ATP pelo metabolismo anaeróbio alático. Lembra disso? Que a fosfocreatina contribui para ressintetizar ATP de forma anaeróbia alática, ou seja, envolvendo o sistema ATP-fosfocreatina. Então, o sujeito treinado, ele tem uma das adaptações que é ter uma maior quantidade de fosfocreatina no músculo. E também uma maior quantidade de creatina no músculo. Então, todas essas variáveis aqui, glicogênio, ATP, fosfocreatina, indicam que o músculo do sujeito treinado, ele tem uma reserva maior de energia do que o músculo do sujeito destreinado. E você tem também enzimas, tanto do sistema aeróbio, principalmente aqui, ó, as enzimas do sistema aeróbio, que está relacionado ao metabolismo aeróbio, elas estão aumentadas no sujeito treinado, ó, 133% da enzima succinato desidrogenase e também da enzima lactato máximo aqui também aumentado. Ou seja, ele tem enzimas aeróbicas numa quantidade maior do que o sujeito destreinado. Outra coisa interessante é em relação ao tipo de fibra. Então, a gente observa aqui, ó, que no sujeito destreinado, fibras de contração rápida, ele tem em torno de 50% e fibras de contração lenta em torno de 50%. Enquanto no sujeito treinado, a quantidade de fibras de contração rápida é em torno de 20 a 30%. Ou seja, fibras de contração rápida, o treinado tem menos que o destreinado. E fibras de contração lenta, o treinado tem uma quantidade percentual maior do que o destreinado. Aí vai uma perguntinha, ó, perguntinha de prova, essa aqui boa, hein? Por que o atleta treinado tem fibras de contração rápida em menor quantidade percentual e de contração lenta em maior quantidade percentual se comparado ao destreinado? O que vocês acham? Repete para mim, por favor, a pergunta. Ó, eu disse o seguinte, vocês estão vendo a tabelinha aqui, certo? O que ele está mostrando aqui, ó? Que a quantidade percentual de fibras, imagina que você tem lá fibras de contração rápida e fibras de contração lenta. Vocês lembram o que são essas fibras de contração rápida e contração lenta? Fibras tipo 1 e fibras tipo 2. Fibras tipo 2 são essa daqui, né? Que vocês, às vezes a gente chama de fibras brancas. E fibras tipo 1 são as fibras de contração lenta, também chamadas de fibras vermelhas.
O que essa tabela está mostrando? Ela está mostrando que a quantidade de fibras é diferente. O atleta treinado em exercício aeróbico, ele tem mais fibras de contração lenta do que de contração rápida. Enquanto o destreinado, perdão, ele tem meio a meio. É 50% de fibras de contração rápida e 50% de fibras de contração lenta, né? Por que será isso? Será que isso é bom ou é ruim ter mais fibras de contração lenta? Eu acho que é ruim. Ter mais fibras de contração lenta. Sim. Por que você acha isso? Que as fibras de contração lenta não utiliza oxigênio. Não utiliza lenta? É o contrário. Sim. O professor, se eu não me engano, a fibra de contração lenta, ela é rica em oxigênio, que é a fibra tipo vermelha. Então, como o exercício é aeróbico, você acaba utilizando essas fibras. Então, no seu corpo vai ter mais fibras para você ter assim, uma resistência muito melhor. Quem não treina, tanto faz, ter rápida ou lenta. Então, como ele tá correndo, fazendo um exercício aeróbico, ele vai utilizar mais fibras lentas. Perfeito. O Felipe só confundiu isso aí. Perfeito, Serginho. É isso aí. A ideia é o seguinte: as fibras de contração lenta, elas são fibras do tipo 1, são fibras vermelhas e que, portanto, têm uma maior quantidade de mitocôndrias. Para o atleta que faz o exercício aeróbico, ele faz o exercício de longa duração. Nesse exercício de longa duração, o predomínio são dessas fibras de contração lenta. Por quê? Porque ele está correndo. Você precisa de uma fibra de contração lenta porque ela tem uma outra característica, que ela é mais resistente à fadiga, né? Porque a gente está falando de um exercício aeróbico. Então, esse tipo de fibra é perfeito. O atleta treinado, quanto mais fibras de contração lenta e que, portanto, utiliza oxigênio como fonte de energia, melhor, porque ele está fazendo um exercício de característica aeróbica. Então, ter mais fibras de contração lenta significa que ele vai conseguir trabalhar melhor com oxigênio e sustentar o exercício por mais tempo por conta dessa característica de tipo de fibra que ele tem. Então, se a gente estivesse falando de uma pessoa que vai fazer uma corrida de 100 metros, que é uma corrida que depende de velocidade de contração muito rápida, de muita força, e que depende principalmente do sistema anaeróbio, aí sim faria sentido você ter mais fibras de contração rápida, se fosse para uma prova de 100 metros. Né? Agora, para um atleta de maratona, essa característica aqui é mais importante, ter mais fibras de contração lenta, fibras vermelhas, que utilizam o sistema aeróbio, o sistema oxidativo para a produção de energia. Né? Então, por isso que aqui está mostrando que esse treinado tem mais esse tipo de fibra, porque é uma adaptação que acontece ao exercício. Existem pequenas modificações nas características do tipo de fibra, né? Então você tem vários tipos de fibra tipo 2, algumas com característica mais anaeróbia, outras com característica um pouco mais aeróbia, né? Então por isso que a gente vê essas alterações aqui. Beleza? Vamos falar um pouquinho, então. Eu falei de adaptação do metabolismo, né? Mitocôndria, alguns tipos de fibra. Agora vamos ver algumas adaptações que o exercício também provoca no coração. Eu acho que outro dia eu brinquei com isso. Será que o exercício promove alteração no coração? O exercício também parece afetar a estrutura cardíaca, que é o que eu vou mostrar mais agora. Então, o exercício ele provoca uma série de adaptações sobre o sistema cardiovascular, que inclui hipertrofia, ou seja,
você tem aumento do tamanho do coração, vou mostrar mais à frente. O exercício aeróbico também promove um aumento no volume plasmático, ou seja, na quantidade de sangue que o organismo, quantidade de plasma, né, no sangue ali. O exercício aeróbico promove alterações na frequência cardíaca, promove alterações no volume sistólico. Lembrando, quem não viu a aula lá que eu falei da aula passada, volume sistólico é a quantidade de sangue que sai do coração quando ele bate uma única vez. Então, toda vez que o coração contrai, na fase que a gente chama de sístole, ele impulsiona o sangue contra as artérias. Essa quantidade de sangue que sai a gente chama de volume sistólico. O exercício aeróbico também altera o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É o volume sistólico vezes frequência cardíaca. Então, o débito cardíaco é a quantidade de sangue bombeado dentro de 1 minuto. Quantidade de sangue que circula no seu organismo nesse intervalo de 1 minuto. O exercício também promove alterações na extração de oxigênio. O músculo consegue capturar mais oxigênio que passa ali nas artérias. E também promove adaptações na pressão arterial, que é o que eu vou mostrar agora. Deixa eu só ver aqui se tem alguém mandando mensagem aqui no Zap aqui. Não, ninguém aqui. Pessoal, se alguém entrar aqui, acho que não tem mais ninguém para entrar, não. Então, dentro dessas adaptações que o exercício promove, adaptações na função cardiovascular pelo treinamento aeróbio, aumentando o fornecimento de oxigênio aos músculos. Lembra, pessoal, que um dos fatores que o exercício aeróbico promove é um aumento do VO2. E esse aumento do VO2, ele depende das adaptações que acontecem no sistema cardiovascular, porque é o sistema cardiovascular que vai ser responsável por transportar o oxigênio até os tecidos. Então, aqui tem várias adaptações. Você tem aumento do volume plasmático e aumento de células vermelhas, hemácias lá, por exemplo, que vão contribuir com a quantidade total de sangue. O exercício aeróbico aumenta o volume sanguíneo total. E isso afeta positivamente várias situações. Por exemplo, você tem um maior retorno venoso, ou seja, volta mais sangue para o coração. O coração do atleta, ele tem uma maior força contrátil, que a gente chama de contratilidade do miocárdio. E o coração desse atleta, ele tem uma maior dimensão ventricular interna e complacência ventricular. O que essas duas variáveis querem dizer? Que o coração do atleta, ele se enche mais de sangue, né? E, portanto, quando ele se enche mais de sangue, ele consegue bombear mais sangue, tá? Então, isso afeta o volume diastólico final, que é a quantidade de sangue que cabe dentro do coração, e também a quantidade de sangue que é ejetado. Então, o exercício aeróbico, uma das principais adaptações do exercício aeróbico é essa daqui, ó, aumentar o volume sistólico, ou seja, o coração de um atleta tem uma capacidade de, quando contrai, ejetar mais sangue. Portanto, essa é uma adaptação importante do coração do atleta. Do exercício aeróbico, óbvio, né? Volume sistólico máximo está melhorado. Como o volume sistólico máximo influencia o débito cardíaco, o atleta também tem um maior débito cardíaco. Tá? Ou seja, ele bombeia uma quantidade maior de sangue por minuto. Se o coração bombeia mais sangue, isso facilita a distribuição de oxigênio para os tecidos. Então, você tem uma maior efetividade da distribuição do débito cardíaco, ou seja, eu aumento a entrega de oxigênio para o músculo esquelético. Outro fator que o exercício aeróbico contribui, maior vascularização, né? O músculo esquelético
de um atleta, ele tem mais vasos, portanto, circula mais sangue naquele tecido. Então, isso tudo são algumas adaptações que contribuem para a melhora do desempenho desse atleta. Bom, por que o coração do atleta aumenta, né? Esse conceito, essa hipertrofia cardíaca, ela é conhecida como coração de atleta. Ou seja, é um coração que aumentou o seu tamanho em função do exercício, principalmente relacionado ao exercício aeróbico. Então, a gente tem aumento no tamanho da cavidade ventricular, ou seja, o espaço interno do coração ele está aumentado. E isso a gente chama de hipertrofia excêntrica. Nós temos dois tipos de hipertrofia que acontece no coração. A que aumenta o espaço interno, chamado de hipertrofia excêntrica, e a hipertrofia concêntrica, que seria o espessamento do coração, tá? Vou falar mais à frente. Mas, então, o espessamento moderado da parede ventricular é chamado de hipertrofia concêntrica. Então, dois tipos de hipertrofia. Excêntrico, aumento do espaço interno. Concêntrico, o aumento da quantidade de material, né, de músculo, propriamente dito, que a gente chama de hipertrofia concêntrica. Só para tentar fazer uma relação, quando você tem um aumento da massa muscular, que o braço aumenta o volume, que tipo de hipertrofia vocês imaginam que seja? É uma hipertrofia excêntrica ou uma hipertrofia concêntrica? E aí, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Estou esperando alguém falar aí. Quem arrisca aí alguma coisa? Quando o seu músculo aumenta de tamanho, será que ele está aumentando o espaço interno dele ou ele está aumentando a parede, né? O tecido está ficando mais espesso. Quando a gente pensa no braço, será que é o tecido que está ficando mais espesso, o músculo, né? Ele está hipertrofiando, tendo uma camada de tecido mais espesso, ou o espaço interno dele que está aumentando? O que vocês acham? Eu vou para a hipertrofia concêntrica. Mais alguém aí? Chuta Eu alguma também. coisa? Daiane falou também, né? William, Thaisa, Yasmin, o que vocês acham? Fala alguma coisa aí, gente. Então, o que a gente tem, de modo geral, quando a gente fala no músculo do bíceps, é uma hipertrofia concêntrica. Por isso que você tem lá o aumento do diâmetro do músculo, né? Quando acontece a hipertrofia, seria uma hipertrofia concêntrica. No coração do atleta, a principal hipertrofia é essa hipertrofia excêntrica, que seria o crescimento longitudinal das fibras. Elas aumentam o seu tamanho, o seu comprimento. Já na hipertrofia concêntrica, seria o aumento do número de miofilamentos, de proteínas contráteis, actina, miosina. Então, os atletas de endurance apresentam, em média, um volume cardíaco aumentado em torno de 25%, tá? Então, o que acontece no coração do atleta? Principalmente é o aumento do espaço interno, embora ele possa ter um pequeno aumento na espessura do coração, tá? Principal hipertrofia no coração é a hipertrofia excêntrica. Então, só para vocês terem uma ideia, essa tabela aqui, ela mostra
a massa ventricular esquerda e o volume diastólico final, ou seja, a quantidade de sangue que cabe dentro do coração do indivíduo, comparando atletas e sujeitos sedentários, tá? Então ele mostra que a massa ventricular, ou seja, imagina que você pega o coração desse indivíduo e ponha numa balança. Então ele está mostrando qual coração está mais pesado. Então ele mostra a massa ventricular do ventrículo esquerdo, que é aquela parte do coração responsável por bombear sangue para os tecidos, e a massa daquela parte do coração responsável por bombear o sangue para o pulmão. E aí ele mostra a massa do atleta, o peso desse coração do atleta e do grupo controle, que seria lá o sedentário. Tanto a massa do ventrículo esquerdo quanto a massa do ventrículo direito, a gente observa que o atleta tem um coração mais pesado, né? Ou seja, o tecido é mais pesado, o que pode representar, por exemplo, um coração mais denso, ou por uma hipertrofia concêntrica, ou até mesmo por um aumento da dimensão desse coração. Então, o coração do atleta é maior. E desse lado aqui, ele mostra o chamado volume diastólico final, que está em ml, ou seja, a quantidade de sangue que cabe dentro do coração desse indivíduo, tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito. E aí a gente observa que o coração do atleta também cabe mais sangue lá dentro, né? Então você tem um volume diastólico final maior se comparado ao controle, tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito. E isso é importante porque aquilo que eu falei, quanto mais sangue cabe lá dentro, quando o coração contrair, mais sangue ele vai ejetar. Portanto, maior vai ser esse volume sistólico final, né? Então, uma das adaptações que acontece no coração é o aumento do tamanho, tanto da massa do coração como das dimensões do coração. Pessoal, possivelmente vocês já ouviram falar de pessoas que têm problemas cardíacos, que o coração cresce demais, não já? Vocês já ouviram falar nisso? Sim. Mas Sim. aí, isso geralmente é um problema, né? O coração cresce, isso cria um problema para a pessoa. Mas não é meio contraditório? Porque eu estou mostrando para vocês que o exercício pode aumentar o tamanho do coração, não é isso que eu mostrei? Só que o que acontece? No coração do atleta, o coração ele aumenta ele fica mais pesado e aumenta o seu tamanho, mas ele não perde a sua função. Qual que é a sua função principal? Bombear sangue. Na verdade, o coração do atleta, ele, embora aumente um pouquinho o seu tamanho, ele melhora a sua função, ou seja, ele consegue ejetar mais sangue. Algumas doenças cardíacas, por exemplo, a própria hipertensão, algumas doenças, diabetes, algumas dessas doenças, elas podem fazer o coração também aumentar de tamanho, só que com uma diferença. O coração perde a sua capacidade funcional. Qual é essa capacidade funcional? Ele perde a sua capacidade de bombear sangue, né? E aí você tem um prejuízo. Porque se o seu coração aumenta de tamanho, mas ele perde a capacidade de bombear sangue, ele é um coração que tem uma menor eficiência. Então, a maioria dessas doenças que provocam alterações no tamanho do coração é prejudicial quando ele perde a sua função de bombear sangue, tá? A gente está falando de uma adaptação ao exercício que melhora a função. Uma pergunta: vocês acham que o destreino pode fazer esse coração voltar ao tamanho normal? Por exemplo, será que o coração do atleta, quando ele para de treinar, poderia voltar a um estado parecido à pessoa destreinada? Ou não?
Eu acho que não. Todos os caminhos levam a Elisa. Os outros aí, quem mais? Alguém? Tem alguma opinião? Pessoal, o músculo cardíaco, ele sofre as mesmas alterações que o músculo esquelético. Portanto, se você treina musculação e parar de fazer a musculação, o que vai acontecer com os músculos? Eles voltam ao tamanho anterior, né? Você tem perdas de massa muscular. O coração pode acontecer a mesma coisa, tá? Um coração de atleta que teve um aumento lá da massa e do volume, se o atleta para de fazer aquele estímulo, que é o exercício aeróbico, o coração pode retornar lá aos valores anteriores e, portanto, inclusive diminuir sua capacidade de bombear sangue, tá? Vou falar só de frequência cardíaca antes de falar de uma pausa, tá? Depois eu faço uma pausazinha aqui. Uma outra coisa interessante que a gente observa quando você compara o atleta para o destreinado são as alterações na frequência cardíaca. De modo geral, o atleta que faz o exercício aeróbico, ele costuma ter uma frequência cardíaca de repouso mais baixa se comparado ao controle, ao sujeito sedentário. E isso está muito a ver com alterações no sistema nervoso parasimpático e simpático, tá? Lembra, o parasimpático retarda a frequência cardíaca e o simpático acelera, tá? E eles influenciam o nódulo sinoatrial, que é aquele localzinho lá no coração que é responsável por emitir os estímulos nervosos. Vamos ver como é que fica a frequência cardíaca no repouso, quando a gente está sentado, e durante um exercício submáximo, ou seja, um exercício abaixo da intensidade máxima, quando a gente compara um atleta para um sujeito treinado. Então, essa figura aqui, ela mostra a frequência cardíaca, ou seja, a quantidade de vezes que o coração está batendo por minuto em várias situações. Numa situação de repouso, numa situação de exercício e numa situação de recuperação após o exercício, tá? Em dois grupos, no sujeito não treinado e no sujeito treinado, que é a bolinha branca. Então, primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, numa situação de repouso, tá? Quando você está sentado aí assistindo lá, por exemplo, a aula, você está numa situação de repouso. O que a gente observa? Ó, a frequência cardíaca do sujeito destreinado está maior do que o sujeito treinado. Ou seja, o coração do treinado, ele bate numa velocidade menor do que o sujeito destreinado, tá? Lembrando que o coração bater numa velocidade menor não significa que isso é ruim, porque o coração bate numa velocidade menor porque ele é mais eficiente, tá? A cada batida, ele bombeia mais sangue. O volume sistólico no coração do treinado está melhorado. Portanto, um coração que bombeia mais sangue consegue bater menos, tá? Ele pode bater menos, ele trabalha menos. Isso numa situação de repouso. Quando você submete esses dois indivíduos a um exercício de mesma intensidade, por exemplo, correr a 10 km por hora, o que a gente vai observar? A gente vai observar, primeiro, duas coisas. A frequência cardíaca, ela sobe de forma mais rápida no treinado.
Porém, quando atinge o ponto máximo, ela é menor do que o sujeito não treinado, né? Então, a frequência cardíaca vai estar maior no sujeito não treinado do que no treinado. Será que isso é bom ou ruim? Será que você ter uma frequência cardíaca mais baixa durante um exercício é melhor ou pior? O que vocês acham? Então aí, Yasmin, William, Thaisa, Nayane, Felipe. Eu acho que a baixa é melhor. O alto. Tô indeciso. Imagina o seguinte, ó, já que vocês estão indecisos, ó, pensa na seguinte situação. Imagina você fazendo um exercício. Imagina que você está correndo numa esteira. Quando você aumenta a velocidade da esteira, qual é a tendência de acontecer com a sua frequência cardíaca? Ela aumentar ou diminuir? Aumentar. Aumentar. Significa que se ela está aumentando, o exercício está ficando mais difícil, concorda? É isso que está acontecendo. Agora imagina que depois de um certo período de treinamento, vamos imaginar que você corria 10 km por hora e sua frequência cardíaca chegava em 170 batimentos. Se daqui 10 semanas você correndo nesses mesmos 10 km por hora, a sua frequência cardíaca, em vez de estar em 170, tiver em 150, será que o exercício está mais fácil ou está mais difícil? Tá mais fácil. Está mais fácil, né? Então, uma frequência cardíaca menor significa que também o exercício, aquele mesmo exercício, agora está mais fácil. Então, essa é uma resposta que a gente espera relacionada ao exercício, que ocorra uma adaptação a longo prazo, onde a sua frequência cardíaca vai estar mais baixa para uma mesma intensidade, que é o que a gente está vendo aqui, ó, né? Uma diminuição de uma frequência cardíaca para uma mesma intensidade. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Sim. Agora, uma outra coisa que vai acontecer associada ao exercício é na fase da recuperação dessa frequência cardíaca. Ou seja, quando você encerra o exercício, o que seria natural do coração? Não seria ele voltar aos valores de repouso? Né? Se interrompeu o exercício, se você não está mais correndo, o natural seria que sua frequência cardíaca voltasse ao repouso. E o que a gente observa quando a gente compara o treinado para o não treinado? Nessa imagem aqui, ó, ele está mostrando que depois que encerrou o exercício, o treinado gastou mais ou menos 3 minutos para que a frequência cardíaca voltasse ao valor de repouso. Nesses mesmos 3 minutos, o sujeito treinado, ó, se a gente olhar aqui, ó, a frequência cardíaca dele ainda não voltou ao valor de repouso. Ou seja, o sujeito destreinado, ele vai precisar de 4, 5 minutos para que a frequência cardíaca retorne ao valor de repouso. Isso mostra que a recuperação dessa frequência cardíaca também é mais lenta na pessoa destreinada, tá? Então, assim, quando a gente pensa em fazer um acompanhamento de um aluno que está fazendo o exercício aeróbico, essas variáveis são legais de observar. Por exemplo, se você quer saber se aquele exercício que você propôs para o seu aluno fazer, ele está a longo prazo se adaptando a esse exercício, uma das coisas que você pode observar é isso daqui, ó. Se ao longo do tempo a frequência cardíaca dele
é mais baixa para uma mesma intensidade. Outra variável que você pode observar é o tempo para recuperar, para a frequência cardíaca voltar ao repouso, né? Se na fase de destreino ele gasta 5, 6 minutos para a frequência cardíaca voltar ao repouso, se depois de 10 semanas de exercício essa frequência cardíaca estiver voltando ao repouso num tempo menor, isso significa que ele sofreu uma adaptação ao exercício. Ou seja, houve adaptações, inclusive, no sistema cardiovascular e nervoso desse indivíduo. Ok? Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui e aí eu falo de volume sistólico, tá? Vou fazer uma pausinha aqui, já são 8h10, de 20 minutinhos. Vocês vão voltar? Vocês vão estar aí ainda? Eu vou. Eu vou, só vou jantar e voltar. Beleza. Thaís e William estão aí? Thaísa? William? Yasmin? Eu vou, professor. Então, tá bom, hein? Vou contar com vocês. Só estão 2 aulas, gente. Vamos assistir aí e terminar isso aí. Pessoal, vou parar aqui a gravação e a gente volta às 8h30, pode ser? Não tem muita coisa, não. Não vou demorar, não. Prometo. Vai ser rápido. Tá. Então, às 9h30, no máximo, eu termino. Vou parar aqui. Lá, na hora que eu voltar, eu aviso aqui.